Antes de mais nada, agora estamos iniciando a série Oração, o início de tudo, e eu creio que uma igreja que inicia a sua vida, pode baixar bastante aí o pad, por favor, uma igreja que valoriza a oração, se coloca à disposição a viver na totalidade aquilo que Deus tem para nós, estar sensível àquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Então, eu achei um momento oportuno para a gente iniciar essa série chamada Oração, até porque esse mês foi um mês muito especial, porque nós demos início à primeira escola de oração e intercessão, diga aleluia, e foi uma série que realmente me surpreendeu bastante, porque quando nós pensamos a respeito disso, eu pensei, bom, vai se inscrever aí no máximo 30 pessoas, 50 pessoas, conversando com o Bruno, falei, e já está de bom tamanho, Bruno, porque imagina só um ambiente onde nós teremos 50 pessoas que entenderam a importância da oração. Imagina o que pode acontecer. Imagina um ambiente permeado, tomado por pessoas, por 50 pessoas que é apaixonado pela oração. Nós abrimos lá o grupo, começaram a entrar as pessoas, em menos de uma semana, já tinha mais de 100 pessoas no grupo, depois disso, já tinha passado de mais de 150, 190 pessoas. Dentro desse grupo, dispostas e querendo, com sede e fome, por aprender mais a respeito desse princípio que é a oração. Então, começamos as aulas presenciais, todos os sábados, a partir das 9 horas, foram 3 sábados, é isso? 3 sábados sequenciais, e aqui nós tivemos aí mais de 60 irmãos aqui recebendo do Senhor, e fora os irmãos de outros países, Maílson, da nossa comunidade, Portugal envolvido, Japão envolvido, enfim, irmãos, e o Senhor levantando aí sentinelas, apaixonados pela presença do Senhor. E aí eu quero aproveitar com você esse momento aqui, para que a gente pudesse honrar esses irmãos que participaram desse momento, dessas aulas de oração, dessa aula do curso de oração e intercessão. Eu gostaria que você, irmão, que participou da nossa aula, eu gostaria que você ficasse de pé, por favor, no seu lugar. Fica de pé aí no seu lugar. Todo mundo que participou aí, que estava com a gente. Glória a Deus, glória a Deus. Dá uma salva de palmas a esses irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. E agora eu quero provar se realmente vocês são pessoas de oração, porque a primeira ação que vocês vão ter após a oração é perdoar o pastor de vocês, porque o pastor de vocês acabou esquecendo o certificado de vocês. Então, faz de conta que a entrega do certificado estava combinado para a próxima semana. Pode ser assim? E aí então, a gente tira aquela foto oficial tal, com a entrega do certificado, mas o maior certificado é o carimbo que o Senhor colocou no teu coração e a paixão que Ele selou aí na sua vida. Então, glória a Deus pela vida de vocês, e eu oro para que todos nós, o meu desejo é que a próxima escola de oração e intercessão, todos estejam presentes. Certamente mudou a história de vocês, sim ou não? Certamente mudou a forma como vocês se relacionam com Cristo, sim ou não? Certamente mudou, eu tenho certeza disso. Muito obrigado, Bruno, pelo seu empenho, pelo seu coração. Nós temos muito que aprender com você a respeito da oração, e certamente cada um desses irmãos aqui saiu abençoados através da sua vida. Obrigado pelo seu coração e disposição. Montou a apostila, ficou de manhã orando, chegava mais cedo aqui, a aula começava às 9, ele estava aqui desde as 7h30 com o povo orando aqui. Falei, esse cara é xarope, eu preciso aprender muito com ele a respeito da oração. Então, muito obrigado, Bruno, por tudo que você tem feito. Eu oro para que o Senhor retribua cada vez mais na sua vida, na vida da Camila, do Ben e do Baby, que está a caminho aí. Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Você está ansioso aí para ouvir a palavra de Deus? Então olha para o irmão que está do seu lado aí e diz para ele, então se prepare, porque o endereço é você, freguês. Eu não sei se o nosso Kids está funcionando hoje, alguém consegue só me confirmar? Mas se o nosso Kids estiver funcionando, os pais que estão com as crianças aí, podem levar as crianças, já que eu não tenho certeza realmente se o nosso Kids está funcionando. Se o Kids estiver funcionando, por gentileza, você, papai e mamãe, que está aí com a sua criança, você pode levá-los lá, que tem algo preparado com muito carinho aí para os queridos irmãos. Muito bem. E hoje nós iniciamos então essa série, Oração, o início de tudo. Diga assim, oração, o início de tudo.
E é a primeira palavra de 3 que nós teremos dentro dessa jornada. E eu quero te encorajar a não faltar de forma alguma em nenhum dos nossos cultos. Muito pelo contrário, quero te encorajar, inclusive, a trazer alguém para escutar da palavra de Deus, fora a surpresa que nós teremos no final do culto. Então segura aí na sua cadeira, que além das palavras que nós iremos compartilhar, hoje ainda, no término do culto, nós temos uma surpresa preparada para você, para brilhantar ainda mais essa série. E hoje eu quero falar com você sobre o poder da oração em 5 lições. O poder da oração em 5 lições. Se você gosta de tomar nota, se você tem esse hábito, eu quero te encorajar a anotar. E se você não tem, eu quero também te encorajar a anotar. Certamente, em algum momento, isso fará muito sentido para você, como tem feito para mim. Nós vamos ler João capítulo 11. Se você tem uma Bíblia, abre comigo aí no livro de João capítulo 11. Eu quero utilizar dessa passagem para trazer clareza a respeito da oração. E antes de falar as 5 lições a respeito da oração, eu preciso te falar que na biblioteca, na galeria da vida cristã, a oração fica na categoria do mistério. Qualquer tentativa de reduzir a oração a uma ciência exata já está fracassada, já está errado. Sabe, 7 maneiras para orar de forma correta, esquece. 3 pontos para ser ouvido por Deus, esquece. Como ter uma oração respondida pelo Senhor? Esquece. Por que Deus demora para responder a oração? Esquece. Por que o irmão que perdeu o emprego há 1 mês, orou 1 semana, arrumou um belo emprego, o outro está desempregado, bem mais qualificado, há 2 anos? Como que a gente responde isso à oração? Não tem como responder. Difícil dar resposta quando a questão é oração. A Bíblia diz que Deus é o grande eu sou. Assim ele se revela a Moisés lá em Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 14, se não me falha a memória, como o autoexistente, o autossuficiente. Deus não apelou a nada que conhecemos para declarar a si mesmo. Simplesmente ele afirmou, eu sou o que sou. A sua definição, eu sou o que sou, na verdade, é a rejeição de qualquer definição. Porque tudo aquilo que define, coloca barreiras, tudo aquilo que define, estabelece fronteira, tudo aquilo que define, coloca limites. E eu quero te lembrar, para o Deus que nós servimos, isso não existe. Ele está acima dos limites, Ele está acima das possibilidades, Ele é o grande eu sou. E quando nós entramos na oração, nós entramos na dimensão desse grande eu sou, que tudo pode, que tem todo o poder, que tem e consegue fazer todas as coisas, que tem o controle de todas as coisas. Então, quando nós estamos falando de oração, nós estamos entrando neste lugar. E a Bíblia nos convida, inclusive, a viver em oração, ou seja, está sempre no lugar da possibilidade de Deus. Então ele pode fazer em 30 anos, assim como ele também pode fazer em 30 segundos, assim como ele pode fazer em 3 anos, assim como ele pode fazer, ou como ele também não pode fazer. Então a oração é um grande mistério. Porém, a história bíblica, as histórias bíblicas envolvendo a oração, nos ajuda a perceber alguns critérios, algumas referências, alguns princípios que cuidam para que a experiência de oração não se diminua à superstição, por exemplo. Para que não se diminua a um pedido feito de balcão. Tem gente que realmente acha que Deus está atrás de um balcão e você debruça nesse balcão e faz o seu pedido depois de ter entregado a sua senha, e aí ele vai trazer então o seu pedido quentinho no horário que você quer. Tem gente que acredita mesmo que a oração é um monólogo, onde só você fala. E é horrível se relacionar com alguém que só essa pessoa fala. Você já teve essa experiência já? Misericórdia. De vez em quando eu fico falando para ele, você fala mais que a nega do leite. Meu Deus do céu, você não para de falar. Você não deixa eu falar, filha. Você fala na frente. É horrível conversar com alguém que você não consegue expressar. Espero que minha filha nunca escute isso, essa oração. Está sendo gravada?
Glória a Deus, que bênção. E aí então, é muito ruim. E quando nós estamos falando de oração, nós temos que lembrar que é aquele lugar onde nós falamos, mas também nós escutamos a Deus. Dito isso, é com esse coração que eu leio então João capítulo 11 com vocês, e eu quero falar a respeito do poder da oração em 5 lições que eu tirei para mim e acho que será muito útil também a vocês. João capítulo 11, a partir do versículo 1 diz assim: havia um homem chamado Lázaro, e ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor, e lhe enxugará os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Muito interessante, porque não foi dito o nome de Lázaro, a forma como ele é lembrado é como aquele quem o Senhor ama. E ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus. Diga, para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias aonde estava. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos, colocasse a mão no teu coração. E da sua forma, da sua maneira, eu gostaria que você pedisse ao Senhor. Eu não sei qual é a percepção que você teve ao entrar nesse prédio, mas enquanto nós estávamos aqui orando, antes de você entrar, foi notório para mim que o peso de glória estava recaindo sobre nós. Algo diferente acontecendo, há uma atmosfera diferente neste lugar. Por isso, Espírito Santo, nós te damos total acesso ao nosso coração. Pedimos para que o Senhor vá de forma profunda, fale ao nosso coração, muda o nosso status quo, traz transformação, traz acalento à nossa alma, traz refrigério ao nosso coração, encoraja o teu povo, mas eu peço para que o Senhor abra os nossos olhos a respeito da revelação que o Senhor quer trazer a nós. Eu sei que o Senhor pode falar além daquilo que eu estou dizendo aqui. Eu sei que o Senhor pode trazer algo personalizado a cada um de nós. Por isso, Espírito Santo, o Senhor tem total acesso ao nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aqui nós temos uma experiência de oração. Lázaro está doente, Marta e Maria, então, encaminha uma oração a Jesus. Diga a Jesus que o seu amigo, diga a Jesus, aquele quem ama, quem tanto ama, está doente. Uma oração sendo enviada. E não foi apenas uma notícia, foi um pedido enviado a Jesus. Lázaro está doente. Apertando a tecla SAP, nós precisamos do Senhor aqui. Nós precisamos das suas mãos aqui. Porque Lázaro está doente. E se o Senhor não aparecer, a coisa vai ficar feia. E não é qualquer doença, não é qualquer coisa que a gente trata com uma aspirina. É o ponto que se chega, que se conclui que se o Senhor não intervir, certamente vai acontecer a morte, vai acontecer algo muito mais grave. E aí Jesus responde: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E a primeira lição que essa passagem nos ensina é que a oração é uma experiência de adoração. Repete comigo, a oração é uma experiência de adoração. A oração é a experiência de colocar Deus no lugar que Ele deve estar na nossa vida. E qual que é o lugar que Deus deve estar na nossa vida? No centro, na base, é a primícia, antes de todas as coisas na nossa vida. O que Jesus está dizendo é que essa situação de Lázaro, da aflição de Marta, do desespero de Maria, é uma situação que tem a ver com eles. Mas, antes de ter a ver com eles, tem a ver com a glória de Deus. Antes de ter a ver com eles, tem a ver com a glória de Deus e tem a ver com a glória do Pai. Tem a ver com a glória do Filho. A glória de Deus está antes de qualquer coisa. Adoração é isso, colocar Deus no centro, Deus em primeiro lugar. Nós vemos isso inclusive na vida de Abraão, primeira menção a respeito de adoração.
Quando nós estamos falando de oração, nós estamos tendo essa experiência de colocar Deus no lugar devido, no centro da nossa vida, para glorificar a Deus. Quando nós lembramos de Abraão, a primeira menção a respeito de adoração, vocês já me ouviram falar isso aqui incansáveis vezes. Abraão, quando vai adorar, ele não está falando de levar o seu melhor instrumento, ele está falando de levar cutelo e lenha para matar o seu próprio filho. Ou seja, colocando novamente o Senhor no centro. Mais importante do que qualquer coisa é o Senhor na minha vida. Se o Senhor me pediu, eu faço, nem que se necessário for, eu tenha que sacrificar o meu próprio filho. E lá em Salmo 115 diz algo muito interessante. O povo de Israel está aflito, em conflito, e as nações em sua volta perguntando: aonde que está o seu Deus? Aonde que está o Senhor dos exércitos? Aonde que está o seu Todo-Poderoso? E aí, lá no Salmo 115, o salmista ora: não a nós, Senhor, mas ao teu nome e à tua glória. As nações perguntam onde está o seu Deus, e respondemos que o nosso Deus está no céu e faz tudo o que Ele quer fazer e o que agrada. A grande verdade é que quando nós estamos nesse ambiente de oração, nós entendemos que não tem a ver com nós, mas tem a ver com Deus e para a glória de Deus. Será que no meio da sua maior aflição você teria coragem de orar? Senhor, o Senhor sabe o que eu estou passando. O Senhor sabe das minhas necessidades. O Senhor sabe, inclusive, o que eu gostaria que fosse feito, mas eu quero dizer ao Senhor que eu não estou preocupado comigo. Eu estou preocupado com a sua glória. Eu estou preocupado, em primeiro lugar, com o Senhor e com o seu reino. Eu não estou aqui porque eu quero uma saída para os meus problemas, para o meu conflito, a provisão para o meu problema. Eu estou aqui porque eu quero ser alvo da sua manifestação. Sabe, orar faz na minha vida e precisa glorificar a Deus. Faz na minha vida o que glorifica o teu reino. Cumpre em mim a tua vontade, mesmo que eu tenha que continuar sofrendo sem entender muita coisa. Será que você tem coragem de fazer uma oração como essa? Senhor, que a minha dor, que o momento que eu estou passando, que por mais que seja complexo e difícil de entender, que tudo que eu estou passando seja para a tua glória, seja para a tua fidelidade, seja para o teu amor. Mas se você pegar a carta de Paulo, Filipenses capítulo 1, vai contar um momento muito interessante da vida de Paulo, Jeff. Paulo estava preso em Roma, aguardando o julgamento. Pode ser, inclusive, que ele poderia ser, inclusive, que ele fosse condenado e morto, e foi exatamente isso que acontece. E o apóstolo Paulo diz o seguinte: carta essa que carrega o seu título como Carta da Alegria. Paulo está escrevendo da prisão. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Quero que saibam, meus irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, está anunciando a palavra com maior determinação e destemor. O que tem acontecido tem contribuído para o avanço do Evangelho. Olha a cabeça desse homem. Olha onde está o seu coração. Espancado, algemado 24 horas com um guarda da guarda pretoriana, mas não se preocupa comigo. Fica tranquilo. Porque, inclusive, o que está acontecendo comigo nesse momento, outras pessoas estão recebendo do Evangelho. Cristo está sendo apresentado a outras pessoas. Por isso eu digo para vocês, para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. Eu me recordo que
Vocês sabem, minha mãe, ela esteve por muito tempo em coma, e foi um momento muito difícil para nós. Porque era um tempo onde nós não sabíamos o que poderia acontecer. Então, todos os dias, nós íamos lá visitar ela na UTI. Minha mãe em coma, e todos os dias nós estávamos lá visitando. E aí, um belo dia, eu revezando com meu irmão, meus familiares, eu fui visitar minha mãe à noite. E chegando lá, e a visita era muito rápida na UTI. Se eu não me engano, era coisa de 30 minutos no máximo, que podia ficar na UTI. E aí eu cheguei lá à noite um pouco atrasado, inclusive, eu ia conseguir ficar com ela uns 10, 15 minutinhos, mas não queria perder a oportunidade. Cheguei lá na hora, e na hora que eu cheguei para fazer o check-in ali no hospital, pegar a etiqueta, uma irmã da nossa igreja me recepciona, com um sorriso no rosto. E aí eu dei um abraço nela, falei, que bom que você está aqui, que ótimo. Falei, vou ser bem sincero, não queria te abraçar num ambiente como esse, nem dentro dessa situação, mas eu fico muito feliz em ver a senhora, e é uma senhora muito querida aqui do nosso meio, inclusive mãe da... Cadê a... Está ali atrás, linda sua mãe, manda um beijo para ela. E aí dei um abraço nela, e aí ela me perguntou, o que você está fazendo aqui? Falei, é que minha mãe está na UTI, e já faz um tempo, nós não temos previsão de alta, e o quadro dela realmente é um quadro muito grave. Muito grave. O coração da minha mãe estava batendo, sei lá, talvez cerca de 20% a 30% com as aparelhagens. Se desligasse, minha mãe viria a óbito. E aí ela falou, nossa, pastor, eu vou orar então para que a sua mãe seja curada. E eu falei, glória a Deus. Mas mais do que minha mãe ser curada, eu queria que a glória de Deus se manifestasse nesse hospital. E aí ela perguntou, mas e a cura? E aí eu disse para ela, a cura se torna secundária, porque eu sei qual que é o destino da minha mãe, caso o Senhor a leve. Mas, eu não sei qual que é o destino dessa enfermeira que está aqui cuidando dela. Eu não sei qual que é o destino dessa pessoa que está no leito do lado. Mais do que a dor e a morte, até porque a morte, para glorificar ao Senhor. Mais do que todo esse contexto, eu quero que a glória do Senhor se manifeste dentro desse hospital. Que a glória do Senhor, mesmo na minha dor, se manifeste dentro deste lugar. Por isso que a primeira coisa que temos que pensar é se vai glorificar o Senhor essa nossa vida. Aquilo que você está orando, eu quero que você pare e pense por alguns segundos. Aquilo que você está orando é para glorificar o Senhor? Será que essa situação não é muito semelhante ao questionamento dos discípulos a respeito? Jesus, quem que foi da família desse homem que nasceu cego? Quem que foi? E nós gostamos dessa ideia de sempre achar um porquê. Quem que foi da família desse homem para que ele pudesse nascer cego? Foi o pai, foi a mãe, foi um pecado hereditário, foi o próprio pecado dele? O que aconteceu? E aí Jesus dá uma resposta linda. Ele nasceu assim, para que a glória do Senhor pudesse se manifestar sobre ele. Talvez você adentrou esse prédio se perguntando, Deus, por que tudo isso está acontecendo na minha vida? Por que as coisas aparentemente não fazem sentido? Por quê? O que eu fiz? Em que momento que eu grudei chiclete na cruz para isso aqui acontecer? Essa é uma grande oportunidade para a glória de Deus se manifestar na sua vida. Pega isso de forma profética, agarra isso como uma verdade no teu coração. O grande problema é que a gente acha que a nossa vida deve ser poupada. E nós não queremos nos colocar no alvo para ser o elemento principal da glória de Deus. Para que as pessoas possam ver o Deus que nós servimos. Vocês estão comigo? Nós precisamos viver de maneira digna de glorificar a Deus. As nossas orações precisam passar por este lugar. Vou te falar uma coisa que talvez vai te chocar, mas a nossa vida não é sobre nós, é sobre Cristo Jesus. Cristo Jesus. Segundo ponto. Segunda lição. A oração é uma experiência de fé. Repete comigo, a oração é uma experiência de fé. Marta e Maria estão em aflição. Lázaro está doente. Tão doente que eles pedem então para chamar Jesus, porque se Jesus não chegar ali, a coisa ia ficar feia, ia dar ruim. E os caras então correm até Jesus. E é interessante porque Betânia para Jerusalém
tinha uma distância que você vai ficar chocado agora. Tinha uma distância que não passava de 3 quilômetros. Se você ir andando 3 quilômetros, em 40 minutos você anda devagar, você chega. 45, 1 hora se você for engatinhando, 3 minutos. 3 quilômetros você chega. Imagina correndo. Jesus demora 4 dias. 4 dias. 4 dias para chegar até o lugar. E eu fico imaginando quando esses camaradas voltaram, Marta e Maria perguntando, e aí? Você falou com Jesus? Falei. E o que ele disse? Ele deu algum ritual para a gente fazer? Ele falou que a gente deveria orar quantos dias, jejuar por quantos momentos? Me diz aí, qual que é o ritual que nós precisamos? Bom, ele não falou nada disso não. Mas você falou mesmo que era o cidadão que ele ama, o Lázaro? Falei. E o que ele disse? Bom, ele falou o seguinte lá, ele falou assim, que isso é para a glória dele só. Como assim para a glória dele? Como assim para a glória? A gente está precisando que o cara esteja aqui, ou a gente está precisando dele aqui para curar a enfermidade. Como assim para a glória dele? Ele está vindo? Não pareceu que ele estava vindo, não. Mas ele não ficou assim afoito? Não ficou, também não. Mas você está falando da pessoa certa. Você falou que é o meu irmão. Eu falei que era o que amava, do jeitinho que você disse. E aí? Nada. Ele ficou, falou que é para a glória dele só. Você já passou por isso? Você orou e não aconteceu nada. Seco, não ouviu nada de Deus. Dentro de você não mudou absolutamente nada. Não veio provisão, não veio nada. Parece que nada aconteceu. Se não aconteceu com você, eu quero te falar. Ou você é muito favorecido, Deus tem algo com você, depois você me explica como que é isso, ou você não ora. Eu acho que é a opção número 2. Sabe, pensa, Jesus deixa ali as duas no vácuo, no vazio por 4 dias. E aí eu te falo, o que é fé? Fé não é acreditar que Deus vai fazer aquilo que a gente acha que Ele deve fazer. Fé é confiar no amor de Deus. Olha o que a Bíblia diz no versículo 5. A Bíblia diz o seguinte, deixa eu abrir aqui com você. João, capítulo 11, a partir do versículo 5. Jesus amava Marta, a irmã de Lázaro. Amava Marta, a irmã de Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. A fé é essa confiança no amor de Deus. Se Ele não fez, se Ele não, aparentemente não mudou nada, deixa eu te falar, Ele tem seus motivos. O meu papel e o seu papel é confiar no Senhor. E mais do que isso, confiar no seu caráter e no seu amor. Ele tem seus motivos. Por que Ele está demorando? Por que Ele não fez na hora? Não sei. Mas uma coisa eu posso te garantir. Se você confiar no amor de Cristo, isso é suficiente para trazer paz para o teu coração e para a tua alma. Olha que Hebreus capítulo 11, versículo 6 vai dizer, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Fé é que nos sustenta quando o milagre não vem. Fé é quando o milagre demora. Fé é esse sentimento que nós temos que mesmo que Deus esteja em silêncio e tudo que você tem é lágrima e choro. Não sei nem mais como verbalizar, pastor, essa oração. Todas as vezes que eu me coloco aos pés do Senhor, a única coisa que eu sei fazer é chorar. Mas deixa eu te falar, eu não entendo o que está acontecendo, mas uma coisa eu sei. Deus te ama. Deus te ama. E se Ele te trouxe até aqui, é porque Ele te ama e tem um plano na sua vida.
E por isso nós devemos continuar levando a Ele as nossas orações. Sabe, a fé não é esse pensamento positivo. Dizendo, amanhã você tem uma entrevista de emprego, aí o cara bate no seu ombro e fala, ô, vai nessa fé aí, irmão. Com fé você vai conseguir lá o emprego. Não. A fé é você se dirigir, estar qualificado para aquela vaga de emprego, para aquela entrevista, e aí então você está com a consciência que eu sou amado pelo Senhor. Se essa porta se abrir, amém. Se não abrir, amém também, porque é aquele que cuida da minha vida. Ele é maior do que todas as possibilidades, e Ele é quem tem me sustentado. Fé. Fé no amor de Deus. E aí, se não for, não tem problema, porque a minha vida precisa glorificar ao Senhor. Eu não quero viver uma vida comum. Eu não quero viver uma vida ordinária. Eu quero viver uma vida que denuncia a intervenção do Senhor na minha vida, para a glória dEle. Vocês estão comigo? Terceira lição. A oração é uma experiência de submissão. Está ficando pior a coisa, hein? Repete comigo, a oração é uma experiência de submissão. Submissão aos termos de Deus. Quando Marta e Maria mandam essa mensagem a Jesus, sabe, corre que é grave, vem curar o Lázaro. O que ela está dizendo? Qual que é o pensamento? O que se espera de um momento como esse? O que se espera de Jesus? Qual que é a ação esperada de Marta e de Maria? Para o que você está fazendo imediatamente e vem nos socorrer. Afinal, não é qualquer pessoa, é aquele quem o Senhor ama. Então o que se espera, e o cenário perfeito é, Jesus vai parar tudo o que está fazendo para atender Lázaro. Jesus diz, ao receber a notícia, está tudo bem, eu estou no controle, eu sei o porquê isso está acontecendo, e eu sei o que vai acontecer. O que nós temos dificuldade de lembrar é que Deus vê o grande quadro. Deus vê a big picture, Deus está fora. Jesus enxerga tudo antes, durante e depois. Por isso nós temos que confiar no jeito dele, na hora dele, de resolver cada uma das coisas, na maneira dele. A oração não é você apresentar o seu pedido e já trazer solução. É raro, mas acontece sempre. A oração não é isso. Jesus vai agora, lá na frente, pega no braço daquele cidadão que aprova meu visto agora, pega a caneta Bic azul, pega na mão dele agora e assina para que aprove o meu visto. Não, isso não é Jesus, isso não é Deus, até porque a nossa oração não serve para manipular a vontade do Senhor, ou você pensa que é isso? Tem gente que acha mesmo que quanto mais você ora, parece que agora você vai com muita força pegando no braço de Deus. E Deus vai falar, não é isso que eu vou fazer. Aí você fica, não, mas eu estou orando muito. Mas não é isso. Aí chega uma hora que ele cansa, ele fala, tá bom, você venceu. Vai, deixa eu anotar aqui, visto aprovado. Você acha que é isso que acontece? Tem portas que não se abrem por cuidado do Senhor para com a sua vida. Porque caso contrário, você perderia a intimidade com Ele. Porque caso contrário, você perderia o que é o mais essencial na sua vida. Está nos pés do Senhor. Nós temos um pensamento muito equivocado a respeito da oração. Tudo que acontece com você precisa ser para a glória de Deus. Tudo que acontece na nossa vida precisa ser para a glória de Deus. Tem uma história bem interessante que um camarada foi contratar uma doméstica para trabalhar na sua casa, estava difícil para a esposa. E aí depois, então, ele sentou com ela no sofá e falou para ela, então, quanto que a senhora acha que é justo ganhar pelo serviço? A senhora viu aqui o tamanho do apartamento, a senhora viu a quantidade de filhos que eu tenho, a senhora também viu aqui as tarefas que precisam ser feitas, quanto que a senhora acha que merece ganhar? Ela, depende.
Depende do quê, minha senhora? Depende. Porque depende. O trabalho vai ser com pensar ou sem pensar? Aí ele, como assim, minha senhora? Com pensar ou sem pensar? Sem pensar é se a patroa deixar tudo prontinho. A lista feita, o cronograma ali do que eu preciso fazer, a lista do que precisa comprar no mercado, eu trago, simplesmente faço, sem pensar. Agora, se eu tiver que fazer a lista, a janta, ir no mercado, aí é com pensar. Achei interessante, né? Forma de pensar. Tem gente que quer contratar Deus e dizer para ele, Deus, é o seguinte, o Senhor vem cuidar da minha vida, mas deixa que eu penso. Aí eu te dou a lista pronta. Aí o Senhor só vai no mercado e compra e traz para mim. Mas não atrasa. Eu penso, você só é o contratado. Sabe, eu já dou o problema, já dou a solução e digo o prazo que ele tem que resolver. Aí Jesus diz, não funciona assim. Não funciona desse jeito. Entregou? Então, deixa eu resolver do meu jeito. Deixa eu resolver da minha forma. Deixa eu resolver no meu tempo. E o seu papel é confiar. Até porque a minha vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Projeta para mim Salmos 37:4, por favor, Lucas. O seu papel é confiar apenas no Senhor. Salmos capítulo 37, versículo 4. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos seus desejos do seu coração, aos desejos do seu coração. Se você gosta de grifar, marca isso na sua Bíblia. Coloca para mim Salmos 9, 10, por favor. Salmos 9, 10. Olha o que o salmista diz. Salmos 9, 10. Está indo? Senão, abre aqui. Muito bem. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Agora projeta, por favor, Naum. Agora complicou, hein? Naum, capítulo 1, versículo 7, por favor. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que nele se refugiam. Tira uma foto para você lembrar na semana. Guarda aí de recordação para você. Está na sua Bíblia. Porque a nossa visão é parcial. As nossas motivações são podres, gente. Nós somos imaturos, nós temos os desejos egoístas. Aí você está querendo que Deus te sirva. É o contrário. Nós que devemos servir ao Senhor para a tua glória. Quarto e penúltimo. Quarta lição. A oração é uma experiência de cooperação. Repete comigo. A oração é uma experiência de cooperação. João capítulo 11, no versículo 38. João capítulo 11, a história continua a partir do versículo 38. O título da minha Bíblia está: Jesus ressuscita Lázaro. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmão do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei
que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviastes. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixa ir. Tire a pedra. Tire as faixas. A oração não é uma terceirização para Deus. Há uma parte que nos cabe. Há uma parte que tem você. Inclusive, em 1 Coríntios capítulo 3, vai nos lembrar que nós somos cooperadores com o Senhor. Ou seja, existe uma fração mínima nessa equação que envolve você. Chegou o tempo de tirar as faixas, chegou o tempo de mover a pedra. Chegou o tempo de pegar o seu telefone e ligar para quem precisa, em vez de você ficar só lá orando. Tem uma parte que cabe a você. Tem uma parte que cabe a você ter aquela conversa difícil. Ou você acha que vai acontecer o quê? Um anjo vai se materializar e vai conversar por você. E aí, no meio dessa parcela, no meio desse momento, o Senhor se manifesta. Mas tem uma parte que cabe a você. Meu irmão, minha irmã, melhore esse currículo. E eu estou falando de forma natural mesmo. Vai atrás, se prepara. Ah, não tem emprego para mim. Não tem emprego para você. Qual foi o último curso que você fez? Qual foi a última vez que você se preparou para o mercado? Ah, pastor, mas assim, eu estou orando, estou jejuando. Você pode joelhar no milho, se você quiser. Não vai acontecer, porque tem uma parte que cabe a nós. Tire as faixas, arranca a pedra da frente. Não, pastor, mas você sabe, né? O senhor não sabe do meu histórico, o senhor não sabe a minha vida é difícil. Eu vim lá de não sei da onde, e não sei o quê. Ah, mano, preguiça, né? Preguiça. A grande verdade é essa, preguiça. Preguiça de se dispor. E aí nós aprendemos esse caminho de terceirizar. A oração não nos exime da nossa responsabilidade. Lá no lugar de oração, onde nós ouvimos a Deus, nós também ouvimos que somos cooperadores na sua obra. Existe uma parcela que cabe a você. No processo de trabalhar com Deus, nós trabalhamos em 4 mãos. Obviamente que o maior esforço é o Senhor. Ele nos dá a vida, Ele nos dá o ar, nos dá o sustento, nos dá uma cama tranquila para repousar o nosso corpo. Mas existe uma parte que cabe a você. E ninguém vai conseguir fazer por você. Existe algo, e eu oro para que o Espírito Santo toque no seu coração e fale com você de forma muito profunda agora. Mas o meu desejo é que você agora tome uma ação prática. Uma decisão. E isso vai ser a coisa mais espiritual que você vai fazer. Hoje é que dia? Que dia da semana é hoje? 29 de março. É a coisa mais espiritual, tomar uma decisão. Porque existe muita gente orando para que Deus possa prover, para que Deus possa derramar chuva, para que Deus possa vir com provisão, mas não tem disposição de plantar. Você vai colher o quê? Se a chuva vier para você nesse momento, para você vai ser um desastre em vez de ser uma bênção. Pela sua indisposição de plantar. Existe uma semente que o Senhor colocou nas suas mãos. O que mais você precisa? Você tem saúde, meu irmão. Você tem tudo que você precisa. O Senhor é suficiente para nós. Não te falta nada. Então, em nome de Jesus, você vai tomar uma decisão hoje. Arranque as faixas. Arranque as pedras. Tem as conversas difíceis que você está protelando há tanto tempo. Ai, mas Deus, eu preciso tanto restaurar o meu relacionamento com meu pai, com a minha mãe. E você pode ter certeza que o Senhor é o mais interessado nisso. Mas tem uma parte que cabe a você. Por que você não para a sua agenda, pega o seu
o seu celular, deixa de lado, pare de tratar com indiferença, olhe nos olhos e tenha uma conversa. E para de fingir que está tudo bem. E lá no seu quarto você fica clamando, Jesus, faz alguma coisa que mude o meu pai, mude minha mãe, mude não sei quem. Preciso parar, né? Tem que continuar. Estou me alterando já. Vai dar certo. Quinto e último. Se a banda puder me ajudar. Quinto e último. Quinta lição. Uma experiência de transformação. A oração é uma experiência de transformação. É impossível você estar orando de verdade e não ser transformado. É impossível você estar com o seu coração quebrantado e não ser transformado no ambiente de oração. E é óbvio que Deus pode mudar as coisas ao nosso redor. E é óbvio que Deus pode mudar as circunstâncias. É óbvio que Deus pode prover, mas mais do que tudo isso, o Senhor se importa em lapidar o caráter de Cristo em você. E é interessante porque quando nós estamos em um tempo de oração, o Espírito Santo vai trazendo ações para nós. Liga para o fulano, marca com o Bertano, pede desculpa para o ciclano. Estou ouvindo vozes? Não, é porque é um diálogo. É um diálogo. Você está falando com a pessoa do Espírito Santo. Não é um monólogo, onde você fica falando. Não, ele fala. E parece que não tem nada a ver com o alvo de oração posto naquele momento. Parece que você está orando uma coisa e Deus fala com você, faz tal coisa. Você fala, mas espera, será que eu estou com TDAH, vou marcar aqui com o psicólogo? Não, o Espírito Santo. E aí, você começa a perceber que Deus começa a mudar algumas ações, começa a mudar alguns cenários, fruto deste lugar de oração. O Senhor não mudou a circunstância, mas começou a moldar em você o caráter dele. Aí Deus olha lá de cima e fala, é isso. Pediu desculpa, né? Muito bem. Que em outro lugar talvez você não escutaria. Abriu o coração, né? Perdoou, né? Generoso. É isso aí. E aí você fica lá naquele turbilhão lá, Deus, mas e o meu problema? E ele fica calmo, que eu estou cuidando. Mas o mais importante agora é te moldar semelhante a mim. Eu vou fazer, mas eu utilizei inclusive desse cenário para que você estivesse aqui. Neste lugar, me escutando, neste lugar de relacionamento. Sabe, Jesus, Marta e Maria fizeram um pedido ao Senhor e não vai fazer, aparentemente parecia que o Senhor não iria fazer nada. Lázaro está lá daquele jeito, o Senhor não vai fazer nada, o Senhor não vai de encontro. O Senhor não vai se mover 3 quilômetros. Corre para lá, rapidinho, resolve esse BO e volta para cá. Eu já estou fazendo. Você não está entendendo. Eu já estou fazendo. Mas fazendo aonde? Fazendo nelas. Fazendo em Marta. Fazendo em Maria. Em momento como esse, eu estou ensinando sobre confiança para elas. Em momentos como esse, eu estou ensinando para elas que eu tenho autoridade sobre a morte. Em momentos como esse, eu estou moldando a fé de Marta. Eu estou moldando a fé de Maria. Sabe, em momentos como esse, eu estou restaurando algumas relações. Nós temos dificuldade com o silêncio de Deus, mas deixa eu te falar, o nosso Deus trabalha de dia e de noite. Para a glória dele.
E que pena que eu só coloquei 5 pontos. Mas eu quero acrescentar um ponto. Eu gostaria que você ficasse de pé, por gentileza, para a gente ter um tempo de oração. Se puder, pode apagar as luzes aqui. E o 6º ponto que eu acrescentaria é que a oração enche as taças. As orações enchem as taças. A Bíblia vai dizer em Apocalipse, se eu não me engano, 3, 5, 8. Obrigado. A respeito das nossas orações, inclusive que as nossas orações sobem como incenso suave às narinas de Deus. Eu não sei o que você está esperando. Eu não sei o que você tem trazido em oração. Mas talvez falte só isso aqui, para a taça transbordar. Talvez falte isso. A Bíblia diz que a oração sobe como incenso suave às narinas. A oração dos santos. Nós estamos na reunião de quem aqui? Nós estamos na reunião dos santos aqui. A sua oração sobe como incenso suave às narinas de Deus. E vai chegar uma hora que vai transbordar. Que vai vir chuva. Que vai vir provisão. Que vai vir sinais. Deus está fazendo. Deus está trabalhando. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de nenhuma das promessas que fez ao teu respeito. Nenhuma delas. Mas nós precisamos lembrar que nós somos apenas o alvo da glória de Deus. Nós somos apenas o alvo da glória de Deus. Jesus, se necessário for, eu continuo aqui sofrendo, mas para que a tua glória seja vista através da minha vida. Se necessário for, eu permaneço neste lugar, mesmo sem entender. Mas nós queremos a tua glória. Nós queremos a tua glória. Que a nossa oração suba como incenso suave às suas narinas. Que a nossa oração e o nosso tempo de oração, nós possamos entender que o Senhor está nos moldando nesse ambiente. E não tem como desvalorizar o momento de oração. Como que nós vamos ficar indiferentes? Como que nós vamos desvalorizar o tempo com o nosso amado? Se é neste lugar que nós estamos moldados, se é neste lugar que nós recebemos as instruções necessárias, se é neste lugar que nós vamos entender o nosso propósito, se é nesse lugar que nós somos apacentados, se é neste lugar, a oração nos leva a cooperar com Deus. Você é um cooperador com Deus, cooperador com o Senhor, cooperador com o Senhor. Mas a oração nos coloca em um lugar de submissão. E em primeiro lugar, nós precisamos lembrar todos os dias, que a oração é uma experiência de fé. Fé em confiar no amor de Deus, que é imutável. 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 Por isso eu gostaria que você fechasse os teus olhos agora. Senhor, nos batiza com o teu amor agora. Nos batiza com o teu amor, Jesus. Nos batiza com o teu amor, Jesus. Nos batiza com o teu amor, Jesus.